Olá, pessoal! Bem-vindos novamente à aula de matemática do quarto ano. Eu sou o professor Hiroshi e essa é a nossa terceira aula que nós vamos dar continuidade ao assunto das ordens e das classes numéricas, certo? Vamos aqui para o nosso slide. Vamos fazer a revisão do que a gente viu na aula passada. Lembra dessa tabela que eu mostrei para vocês, onde tem todas as 5 ordens que nós aprendemos? A primeira ordem é a unidade, a segunda é a dezena, a terceira a centena e a quarta ordem, unidade de milhar. E também nós vimos a quinta ordem, que é a dezena de milhar. Nós estudamos as unidades simples e também a classe dos milhares, certo? Nós vamos estudar essas 5 classes diferentes. Lembrando que essa já é a nossa terceira aula e nós estamos dando continuidade a esse assunto. Observe aqui, ó. Hoje nós vamos ver como escrever por extenso. O que significa escrever por extenso? Leia o slide aqui junto comigo, olha só. Escrever por extenso significa escrever por inteiro, sem algarismos ou abreviaturas. Ou seja, agora nós vamos escrever os números utilizando palavras, não números. E nós não podemos abreviar essas palavras. A palavra ela tem que ser escrita por inteiro. Vamos dar continuidade aqui, ó. Vejam aqui essa tabela, ó, que nós vimos ela na aula passada, onde os números estão organizados em cada ordem. Observe o número que eu tenho aqui, ó, 543. Ele já está dentro da tabela. Qual é o número que está na ordem das unidades? Observe ali, é o número 3. O próximo é o número 4, que está dentro das dezenas. E o que vem em seguida é o número 5, que está na ordem das centenas. Que número esse número todinho ele forma? Ele forma 543. Então agora eu vou escrever esse número por extenso, vou utilizar palavras para escrever esse número. Começo sempre ali das centenas, ó. 543. Tá vendo? Tá escrito aqui no slide. 543. Vejam aqui agora o próximo número, ó. Eu tenho 3.821. Você está vendo aqui que agora eu tenho uma unidade de milhar, então agora eu tenho que escrever esse número. Escrever utilizando palavras. Eu vou colocar 3.821. Observe aqui, ó, 3.821. O slide, pessoal, está aqui com um pouquinho de probleminha nas palavras, mas está escrito de forma correta. Olha só, 3.821, certo? Foi só um probleminha de configuração, mas observe que tem que ser escrito utilizando palavras. Agora esse outro exemplo aqui, ó. Observe que aqui eu já tenho, ó, dezena de milhar. Tá vendo que o número está dentro da ordem das dezenas de milhar? Eu tenho, ó, 45.789 e eu tenho que escrever esse número por extenso utilizando as palavras. Então eu começo, ó, 45.000, é importante, ó, que eu coloque 45.000, certo? E coloque a palavra mil, porque a primeira é a classe dos milhares. 45.789. Certo? Tá vendo que eu escrevi aqui embaixo do slide? Tá um pouquinho misturado por causa da configuração do slide, mas dá para você perceber direitinho, ó. 45.789. Tudo bem? Veja agora, ó, nesse outro aqui eu tenho 8.530. E aqui, ó, eu tenho só a unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade. E veja embaixo, ó, escrito, ó, 8.530. Então, pessoal, é simples. Hoje a gente está vendo como escrever os números por extenso. Observe agora esse outro aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 82.675. E embaixo eu já tenho ali a parte escrita, ó, 82.675. Então, ó, para a gente finalizar esse assunto, essa terceira aula vai finalizar esse assunto, a gente aprendeu o que nessas 3 aulas? Primeiro, a gente aprendeu a classe das unidades e também a classe dos milhares, certo? E é muito importante que você termine essas 3 aulas sabendo que a unidade vale 1, que a dezena vale 10, que a centena vale 100, a unidade de milhar vale 1.000
e a dezena de milhar vale 10.000. E que você também saiba organizar, saber onde é que está a unidade no número, onde é que está a dezena no número, a centena. E como é que eu faço isso, professor? Lembra que eu sempre que expliquei para vocês, eu coloquei o U em cima da unidade, o D em cima da dezena e o C em cima da centena? Você faz isso para saber onde está localizado cada uma dessas ordens. E também, hoje nós vimos como escrever os números por extenso. O que é escrever por extenso e também a prática que foi escrevendo. É só você escrever o número utilizando palavras, sem abreviar. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida dessa aula, você pode assistir esse vídeo novamente e também, se ainda tiver mais dúvida, manda para o professor da sua escola através do aplicativo de mensagem, que ele vai tirar todas as suas dúvidas, tudo bem? Então, pessoal, eu vejo você na próxima semana, na próxima aula de matemática. Tchau, tchau!